Não deixe Satanás encher teu coração. Esse é o tema. Não deixe Satanás encher o teu coração. Eu estou aqui todos os dias, 7 horas da manhã, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Eu venho de segunda a sexta-feira aqui ministrar a palavra do Senhor. Eu sou João Guimarães, você está no canal da Bênção. Você pode deixar aí o seu comentário, deixar aí seu like, me acompanhar pelas redes sociais e, se ainda não é inscrito neste canal, inscreva neste canal. Deixa eu te falar, eu estou falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Começou esse livro, Lucas escrevendo o livro, e anunciando a ida de Jesus, quando Jesus foi ao céu. Quando Jesus foi assunto ao céu, deixou os seus discípulos. E ele prometera que o Espírito Santo desceria. E eles ficaram 120 pessoas reunidos no mesmo lugar, aguardando esse dia. E o dia aconteceu e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 3, Pedro e João subindo ao templo na hora da oração. Então ali estava um coxo na porta, chamada Porta Formosa. E Pedro, com autoridade, disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Isso foi no capítulo 3, no verso 1. E repercutiu o milagre que aconteceu, que Lucas tomou o capítulo 3 e o capítulo 4 para escrever sobre isso. A repercussão que deu neste acontecimento virou notório, a favor e contra. E quando chega ao capítulo de número 5, já no finalzinho do capítulo 4, nós temos uma palavra que diz: os discípulos repartiam os seus bens, a partir do verso 32 até o verso de número 37, eles explicam a repartição. Quando Jesus foi assunto ao céu, apareceu para eles 2 varões de brancos e disseram: por que galileus estão olhando para cima? Este Jesus que viste subir, descerá da mesma forma. Então eles saíram acreditando, breve ele voltará. Então entraram num acordo e todos que tinham propriedade vendesse e distribuía para aqueles que não tinham o seu dinheiro para ajudar. E pasme, mas já havia, nesta ocasião, de Ananias e Safira, já tinha mais de 8.000 pessoas, 8.000 crentes. Ananias e Safira tinham uma propriedade, isso já está no capítulo número 5. E nós lemos agora: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Ele poderia ter vendido a propriedade, claro. Ele poderia ter conversado com os apóstolos, também. Ele poderia dizer: olha, eu vou ceder uma parte, e a outra parte eu tenho outras coisas para cuidar, para tratar, para acertar ainda. Não sabemos aqui se Ananias ficou com parte do dinheiro porque ele queria crescer com esse dinheiro, ou não sabemos se ele queria guardar esse dinheiro para algumas atividades, ou se iria pagar uma dívida. Mas o problema não foi aqui. O problema foi que ele disse que todo o dinheiro da propriedade era aquele. Aí que está o problema. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então aqui que nós chegamos aqui no tema. Ananias permitiu
que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de Ananias mentir para Deus, para o Espírito Santo. Observa o quanto estrago pode fazer se você debrecha a Satanás. Qual é o nosso papel? Enchei-vos do Espírito Santo, como diz Efésios 5,18. Para não ter nenhum espaço para que venha sofrer uma situação de grandes prejuízo. O caso deste casal foi a morte. Mas tantos outros prejuízos também. Sofrimento, porta que se fecha, dificuldades se levantam, tempestades que se levantam, atritos e confusões e discórdia familiar, conjugal, porque deixou Satanás encher o coração. Não deixe Satanás encher o teu coração, porque depois que o seu coração estiver cheio de Satanás, você já não sabe mais o que está falando. Você vai pecar contra Deus, pecar contra o Espírito Santo. Se você permitir que Satanás enche o teu coração, você vai destruir a sua família, destruir a união. Pedro e Safira, os dois morreram, acabou-se ali a família. Por quê? Permitiu que Satanás enchesse o coração. Não permita que Satanás enche o coração, mas reveste do Espírito. Tenha uma vida de oração constante. Cuidado. Seja sensível à voz do Espírito, mas também à voz de Satanás. Talvez você está dando ouvido à conversa de Satanás. E ele vem através de pessoas, conselhos. Talvez essa informação não nasceu direto, mas alguém foi usado para chegar em Ananias e dizer, não entrega tudo não, entrega só uma parte. Será que hoje já não temos pessoas assim? Por que você vai dizimar? Por que você vai ajudar aquela igreja? Por que é que você vai investir nesta obra? Que isso? Você fica dando dinheiro para pastor, dinheiro dando igreja para igreja. Será que não é a voz de Satanás? Tenha certeza que é a voz de Satanás. Não deixe que isto entre no teu coração. O seu coração é lugar do Espírito Santo. É a morada de Deus. Não permita que Satanás sopre aí. Não. Continua olhando para Cristo, olhando para o Senhor, andando nos mandamentos, nos princípios da palavra. Você mentiu ao homem, você mentiu foi a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, levaram o seu corpo, levaram para fora e sepultaram cerca de 3 horas depois. Mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi este o preço que você conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi este mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja então a porta, os pés daqueles que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram morta, levaram, sepultaram. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A obra é de Deus.
A obra é de Deus. E com a obra de Deus não se brinca. A Bíblia é bem clara. Concordaram 2 ou 3, disseram amém, está escrito no céu também. Ai de quem decidir a seguir esta concordância de 3 e depois quebrar a aliança com mentira, com falsidade, com engano. O meu conselho aqui neste vídeo hoje, nessa gravação, se você não concorda, corta o vínculo, sai. Mas não fique lá dentro discordando, porque o final é morte. Porque a instituição foi levantada numa certa harmonia, tal qual Deus aprovou. Se você quer participar, veste a camisa da instituição. Se lá foi concordado todos de camisa branca, se você entrar com camisa de outra cor e querer seguir, você está errado. Não concordo com o branco, não segue. Simples assim. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E com certeza você ouviu algo mais da parte de Deus. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo que vive e reina para sempre, eu venho aqui, meu Pai amado, nessa hora, apresentar, meu Deus, nas tuas mãos, todos esses que estão aqui ouvindo este vídeo, acompanhando, meu Pai, esta gravação. Se a tua mão conduzindo e dando força, Espírito Santo abençoa de uma tal maneira, meu Pai. Senhor da glória, que seja notória o acontecimento, porque o Senhor é rei, é poder, é fiel, é maravilhoso. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada vida, meu Pai. Ser a provisão no dia chamado hoje, em nome de Jesus.